Glória a Deus. Irmãos, desde cedo, eu estou com um texto na cabeça e eu confesso que eu nunca preguei sobre esse assunto e eu estava perguntando para Deus o que representava aquele texto, né? E normalmente quando isso acontece, de vir um texto na minha cabeça que eu não tenho a simbologia dele, né? Até porque esse texto, quando eu ouvi muito ele, né? Era uma época que eu acompanhava um homem de Deus e ele falava da maneira de buscar o Espírito Santo e tal, e etc, né? Mas eu não entendia o que esse texto queria dizer para a igreja, né? E eu sentado aqui, Deus começou a trazer uma linha em cima desse assunto, amém, irmãos? E eu queria compartilhar com os irmãos esse assunto, tá bom? Abra lá em Deuteronômio capítulo 32, amém? Deuteronômio capítulo 32. Glória a Deus. Amém? Deuteronômio capítulo 32. Verso 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra. E o alimentou com os produtos do campo. Ele o fez sugar o mel da rocha e o azeite do penhasco pedregoso. Amém? Interessante que a versão que vinha na minha cabeça era da dura perdeneira. E eu falava, Deus, o que tem a dura perdeneira? E eu ficava questionando no meu coração, Deus, o que tem a dura perdeneira? Porque eu não sabia o que Deus queria falar com isso. E Deus começou a falar comigo a respeito do azeite. Amém, irmãos? A respeito da nossa busca de ter a presença de Deus. Amém? O azeite, eu não sei se você sabe, ele representa o Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele é uma representação do Espírito Santo. Amém? E eu queria dar uma navegada com você em alguns textos para trazer esse entendimento ao teu coração, amém? Para que você comece a entender por que essa simbologia. Mas olha, vamos ler de novo aqui. Só a parte B. Ele o fez sugar mel, ou seja, algo gostoso, algo que dá proteína, porque mel dá proteína, algo alimenta, amém, irmão? Ele o fez sugar mel da rocha. Irmão, rocha da mel? Rocha da mel? Amém? A rocha representa Cristo. Amém? Então, de Cristo, ele fez com que a gente tivesse alimento. Amém? A Bíblia diz que Cristo é o pão da vida. Amém, irmão? Você entende isso? Por meio de Cristo, você vai ao Espírito Santo, ou melhor, por causa de Cristo, o Espírito Santo tem acesso à tua vida, amém? Porque antes de você aceitar a Cristo, o Espírito Santo está testemunhando. Ele está do lado de fora da tua vida, testemunhando, amém, irmãos? Quando você crê e recebe o Espírito de Cristo, ele habita, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Olha só, vamos lá de novo. Ele o fez sugar o mel da rocha e azeite do penhasco. Penhasco ainda é pedra, amém, irmãos? Que de novo, da dura perdeneira. Amém? Então é algo que é de difícil acesso. Amém, irmão? E é sobre isso que Deus começou a colocar no meu coração, sobre a dificuldade que nós temos de acessar o azeite. Amém? Irmãos, a Bíblia diz assim, não extingais o Espírito Santo. Eu anotei esse texto aqui. Não extingais o Espírito Santo.
Você consegue imaginar alguém dizendo para o Deus Todo-Poderoso que você está extinto? Anulado? Não, não é isso? A gente, de fato, não consegue anular o poder de Deus. A gente consegue se anular para Deus. Consegue entender a diferença? É como aquela criancinha que faz lá, 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 não estou ouvindo, não estou ouvindo. Bem bobinho, mas para você entender. A coisa ainda está acontecendo, Deus ainda está aqui, Deus ainda está movimentando, mas você se isola para aquilo ali. Amém? E automaticamente você começa a perder a oportunidade de estar na graça. De estar onde Deus está te dando algo, te guiando, te conduzindo, te favorecendo. Amém, irmão? Por isso que às vezes a Bíblia diz assim, ó, como crerão se não tiver quem pregue? Não é isso? Como é que vão crer se não tiver quem pregue? Por que esse texto é interessante? Porque o que acontece? A gente materializa isso e acha que isso é racional. Não é, irmão. Isso é Deus com graça dizendo, ouça, 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 ouça. Amém? Eu estava ouvindo alguma coisa essa semana, eu ouço muita coisa, então eu nem lembro o que era. E aí dizia que lá no navio Titanic, quando ele afundou, tinha um pregador, que ele estava indo para fazer um trabalho missionário, um evangelismo, e quando o navio afunda, ele estava com a sua filhinha, ele coloca a criança no barco, no barquinho que o bote salva-vida, e ele volta. E ele começa a bater nas portas e começa a dizer, ainda dá tempo, aceite a Jesus. E ele começava a orar pelos corredores, Deus, salva aqueles que ainda não te conhecem. Salva aqueles que ainda não te conhecem. Quando eu comecei a ouvir aquela história, eu falei, cara, veja o que é um homem de propósito. Né? Um homem que não está preocupado com a sua vida, mas com propósito. Né? Você consegue imaginar ele largar o seu bem mais precioso, ele largou em segurança, mas sozinho. Era uma criança. Para voltar, porque ele sabia que aquele navio, que era o maior navio de todos os tempos, tinha muita gente que ia para o inferno. E os testemunhos contam, olha só que coisa interessante, que ele lá no meio dos destroços, pendurado, quando ele encontrava alguém, ele dizia, você conhece Jesus? O cara se afogando, cara. Você conhece Jesus? Aceite ele, aceite ele. E ele disse que tem uma das pessoas que sobreviveram, que estava no meio dos destroços, ouvia aquele homem, e de repente naquele momento a pessoa disse assim, quem é Jesus? O que é isso? E aí disse que a onda levou o cara para lá, e aí Deus trouxe o cara de novo por meio das ondas, e o cara disse, então, você conhece Jesus? E ele disse, não conheço, eu quero conhecer. Ele disse, aceite ele hoje. E disse que esse cara, naquele momento, ele aceitou Jesus. De tantos botes, o cara contando da história, ele diz que os primeiros botes todos saíram vazios. Eles cabiam 70 pessoas, mas foram com lotação de 14, 13 pessoas, porque ninguém acreditou que o barco ia afundar. Você consegue entender isso? E aqueles que já estavam salvos, não quiseram voltar com medo. A Bíblia diz que, a história conta que um barquinho daqueles voltou. E adivinha para salvar quem? Esse homem, que aceitou Jesus. Ele foi salvo 2 vezes, isso está na história. E eu fiquei pensando, aquele homem morreu, mas até o seu último fôlego foi para falar de Jesus. E eu fiquei pensando muito essa semana sobre que coisa linda isso, sabe? Ele não estava preocupado com a sua vida, mas com a vida daqueles que iam se perder e que iam para o inferno. Né? Um homem de propósito, não é verdade, irmãos? Aleluia. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Se eu estiver indo rápido, você me fala, tá bem, irmãos? Não, pode usar. Isaías capítulo 61. Eu não sei onde eu ouvi isso, irmão, senão eu podia falar para vocês, mas eu não lembro. Amém? Isaías 61, verso 6. E vós sereis chamados sacerdote do Senhor,
Olha só o que o profeta está profetizando. Você será chamado sacerdote do Senhor. Aleluia. E vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Como é que você vai ser chamado? Diga sacerdote. Aleluia. 1 Pedro, verso 2, 9. Eu acho que é primeiro, se não for primeiro é segunda, vamos ver. É primeira. Vós, porém, sois, olha a diferença. Cristo veio, cumpriu, e agora nós somos. O profeta profetizou, e agora se cumpriu. Aleluia. Vós, porém, sois geração eleita. Irmão, o que um deputado é? Eleito. O que um presidente é? Eleito. Escolhido. Amém? Você foi escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real. Irmão, real não é de moeda. Amém? Mas está falando de realeza. Amém? De escolhido, de separado. Amém? Você é o sacerdócio real de Deus. Pensa, imagina um governo e alguém top perto do Senhor para servir. Só para você entender, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, ela foi carregada, em certo momento, pelo veículo mais forte da época. Carros de boi. Era top, irmão. Era igual você ter um jipão desses aí, um caminhonete zona, algo top. Para a época era algo top. Entende? Mas não era da realeza. Para a realeza de Deus, tinha que ser os levitas. Os levitas eram os adoradores do Senhor. Era um povo separado para aquilo. Amém? Então, quando aquele carro de boi, que tinha força, representava o homem na sua força, começou a carregar, ele tropeçou na pedra de tropeço. E aí a presença de Deus se esvariu, que representava a arca. Porque o homem na sua força, ele perde a presença de Deus. Porque ele está no seu caminho. Amém, irmãos? E aí Deus falou, não é assim. Davi foi lá e procurou, achou como é que era, pegou os levitas, começaram a carregar nos ombros. E começaram 7 passos, sacrifício. 7 passos, sacrifício. Amém, irmãos? Olha só. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo separado. Amém? Aleluia. O povo adquirido. Como você foi adquirido, irmão? Diga, pelo sangue de Cristo. Você entende que por causa disso você não será, você é sacerdócio? Você é separado? Amém, irmão? Aleluia. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas. Para que ele te separou? Para que ele te constituiu? Para anunciar. Para você proclamar. Eu costumo dizer que nós somos corneta de Deus. Aleluia. Cornetinha. Cornetinha faz barulho. Irmãos, pode ser que muitos não ouçam, mas a sua voz vai ecoar. Amém? E isso é graça de Deus. Isso ainda é a semente caindo pelo caminho.
A terra é dura, o coração é duro, mas não quer dizer que Deus não tentou, que Deus não deu oportunidade, que Deus não pensou nessa pessoa. Amém, irmãos? Aquele que te chamou das trevas, por que trevas? Lugar de escuridão, lugar de falta de entendimento, lugar onde você não tinha esclarecimento, lugar onde você não entendia. Amém, irmãos? Ele te separou para entender. E agora, como aquele homem lá no Titanic, que já sabia para onde ele ia, que já sabia quem era o salvador da vida dele, ele entendeu que aquelas pessoas estavam sem tempo, sem oportunidade. Ele entendeu que ali acabava a vida deles. E só tinha um lugar para eles ir. E ele batia na porta. Se você não conhece a Jesus, aceite ele. Vá para o bote e se salva para que você tenha tempo de conhecer ele. Olha que coisa interessante, irmãos. Você está entendendo? Obrigado, Jesus. Para que a sua maravilhosa luz, ele te tirou das trevas para te levar para um lugar onde você vai ter oportunidade de conhecê-lo. É oportunidade, irmão. Irmão, eu posso entrar naquela porta, ficar dali e olhar tudo e não querer vir aqui na frente futucar as coisas e conhecer. Tem gente que entra na salvação, mas não mergulha. Fica no rasinho, na beirinha com Deus. Você está entendendo? Deus, quando Ele te salva para a intimidade. Amém, irmão? Irmãos, Ele te chama minha noiva. Tinha uma música, quem é mais velho aqui da igreja sabe. Vem minha noiva. E ele fala da noiva vindo para o Cordeiro, da noiva vindo para Jesus. Vem minha noiva, eu estou te esperando. Vem, eu quero lavar as suas vestes, né? Trocar as nossas roupas. Amém, irmãos? Aleluia. Levíticos capítulo 6. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vem minha noiva. Levíticos capítulo 6. Eu acho interessante, irmãos, esse texto de Levíticos, porque ele vai falar sobre o sacerdote e a sua função. Levíticos 6, verso 8. 6, 8. Aleluia, Jesus. Levíticos 6, 8. Aleluia, Jesus. Disse o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Holocausto significa sacrifício. Amém, irmãos? Sacrifício. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará acesa o fogo do altar. E nela permanecerá o fogo aceso. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele, e retirará a cinza do fogo consumiu do holocausto no altar, e porá junto ao altar. Depois trocará suas vestes e vestirá outra, e levantará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sempre se conservará. Diga, o fogo sempre se conservará. Eu gosto da versão que diz assim: e o fogo nunca apagará. Aleluia! Amém?
Glória a Deus. E o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã, o sacerdote, preste atenção, o sacerdote, quem? Diga eu. Sabe por quê? Porque você é sacerdote. Cada manhã, o sacerdote, aleluia. Cada manhã, o sacerdote acenderá a lenha sobre ele e porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Irmão, o que ele está dizendo? Diariamente é tua obrigação, sacerdote, manter o fogo aceso. Diariamente é tua obrigação cuidar do altar do Senhor. É tua obrigação cuidar dos sacrifícios do Senhor. E sabe o que é interessante? É porque as pessoas acham o seguinte. É bem interessante isso, irmão. Essa semana eu fui lá ver um negócio de um carro. E aí o cara começou a falar mal de uma mulher que era pastora. E mal sabia ele que eu era pastor. E eu caladinho ali, ele falou mal. Falou mal que a mulher estava arrancando dinheiro dos outros, que não sei o que, aquela coisa toda. E eu calado. Eu falei, sabe o que é interessante? É que no meu meio eu não conheço isso. Eu não conheço isso. Aí ele olhou para mim e falou, como assim? Normalmente quem está de fora tem esse discurso. Sabe por quê? Porque esse discurso é de quem está de fora. É daquele que roubou, daquele que fez mal, para que você nunca entre, nunca conheça. Esse discurso é de quem está de fora, porque ama dinheiro. Ama dinheiro. E não vai ser hoje e nem só amanhã que eu vou dizer para você. Fique com o seu dinheiro se você gosta dele, irmão. Agora, se você não quer que ele te controle, aprenda a ofertar e fazer o que Deus te mandou fazer. E não estou dizendo para você fazer isso aqui não. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você honre a Deus. Estou sendo sincero diante de Deus. Tem amigo meu que é pastor, que ele quer largar a igreja porque ele vive da igreja. Porque ele passa necessidade, irmão. Ele passa necessidade. E ele disse, Jonathan, você fala isso porque você trabalha, você fala isso porque não sei o quê, porque as pessoas não têm dó não, Jonathan. E eu, de fato, eu fico calado, porque de verdade, irmão, Deus conhece a estrutura de cada um. Amém? Mas de verdade, eu acho que Deus, ele cuida. Eu sempre uso o exemplo do meu tio e digo, olha, meu tio largou um serviço público, passou um monte de coisa, né? E eu vejo meu tio sempre sendo mantido pelo Senhor, sempre. E eu fui membro dele e eu não via ele falando de oferta, não via ele falando de nada. Chegava a hora da oferta, ele ia lá, a pessoa cantava o louvor, dava lá o que tinha que dar e acabou. Sabe por quê, irmão? Porque se a igreja não trouxesse... Eu morei com ele um tempo. Deus mandava a gente lá de Salvador, da Bahia, de São Paulo. Pastor, lembra aquele negócio que você orou? Ele, não lembro, mas fala aí, irmão. Né? Quem conhece ele sabe que ele é terrível, ele não lembra mesmo. É terrível. Mas a pessoa ia lá e dava para ele. Uma vez ele pediu um cheque meu emprestado, e ele falou para mim assim... Ele me ligou um dia antes, foi no carro. Eu levei ele de uma casa para outra, assim, de carro. Ele falou assim, meu filho, eu tô nervoso. Amanhã eu tenho que te dar o dinheiro do cheque, eu não tenho dinheiro. Irmão, pensa numa tranquilidade. Eu bati na perna dele e falei assim, ô tio, estou preocupado não. Ele, como assim? Eu falei, não estou preocupado. Amanhã você vai falar comigo e eu sei. Era dito certo, irmão. Deus trazia. Eu vi meu tio sair de casa para ir pregar em centro de recuperação, sem ter carne para o almoço. Vizinho ímpio batia na porta e dizia assim, eu não sei o que me deu, mas sei lá, eu quis trazer essa carne para vocês. Eu vi isso. Eu vi isso. Propósito. Entendeu? E às vezes a vida dele não estava fácil, em casa, família, um monte de coisa. Mas ele, propósito. Amém, irmãos? Então, também não sei porque eu estou falando isso. Eu acho que para você entender
que sacrifício é individual, irmão. É individual. É individual. Cada um vai ter o seu. Sabe por que algumas coisas para uns parecem mais trabalhosas? É pela dureza do nosso coração, irmão. Irmão. Se a tua segurança for o dinheiro, coitado de você, vai viver duro. Você vai viver duro. Se a tua segurança for tua família, coitado de você, vai viver se sentindo rejeitado. Nós temos que ter segurança, irmão. A nossa segurança é o Senhor, Ele ainda é o nosso escudo. Ele ainda é a nossa fortaleza. Não estou dizendo para você sair rasgando dinheiro, dando uma de bobo, não. Não estou dizendo para você sair maltratando a sua família. Não é isso, irmão. É prioridade. É sua obrigação manter o azeite aceso. Relacionamento com o Senhor é sua obrigação, como sacerdote. Sabe por que você está fraco? Porque você está buscando, como carro de boi, carregar a presença de Deus, e não é assim. Não é assim. Se coloca na condição de levita, de adorador, e os teus ombros vão ficar rígidos para isso, preparados para isso. Mas enquanto você não estiver nessa condição de sacrifício vivo, não rola. Não rola. Não, eu dou conta. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Aleluia. E aí diz assim, cada manhã o sacerdote acenderá a lenha nele e sobre ele porá em ordem o holocausto. Como é que você vai botar? Em ordem, organizar. Amém, irmão? E sobre ele queimará a gordura. Irmão, o que é gordura? O que é gordura? Eu vou te explicar. Gordura é a melhor parte. É a primícia. Aonde você vai colocar a primícia? Na mão de Deus. É na mão de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque se você não tiver o coração para confiar em Deus, para dar o melhor, você nunca vai ter o melhor dessa terra. Nunca, nunca. Irmão, eu falei com alguém essa semana passada, foi, não lembro mais, mas eu sei a pessoa que eu falei. Eu disse para ele assim, sabe por que a tua vida está assim, cara? Ele falou, por quê? Um dia tu foi lá em casa, tu falou para mim que estava vivendo um inferno, com 3 empregos, e não dava conta de pagar as contas. 3 empregos, irmão. 3 empregos, irmão. De manhã, de tarde, de noite. 3 empregos. E não estava dando conta. Eu olhei para ele e falei assim, larga. Eu já contei isso aqui. Ele não largou. Porque ele perdeu. Sabe por quê, irmão? Porque um dia ele levantou a mão, inocente, e disse, tu é o meu Senhor, meu dono. Eu falei para ele assim, cara, quando você é dono de algo, você vai deixar alguém estragar? Ele disse, não. Você vai zelar? Ele, vou. E tu acha que Deus não vai cuidar de você e zelar por você? Aí ele falou, vai. Eu falei, só que ele está preocupado com o teu caráter, velho. E teu caráter hoje é rebelde. Teu caráter hoje você quer governar, você quer fazer, você quer suprir, e não é a sua função. Não é. Não estou dizendo para você ser preguiçoso, irmão. Eu estou dizendo para você confiar em Deus. Enquanto você for aquela pessoa que vai suprir as necessidades das outras, você não é Deus para as pessoas. Quando a gente ajuda uma pessoa, irmão, a gente é direcionado por Deus. Amém? Se chegar um pobre na minha frente, eu vou dar para ele, mas eu não vou resolver a vida dele. Eu me controlo muito com essas coisas, sabe por quê, irmão? Os pobres sempre estarão no nosso meio. Sempre vai ter gente precisando perto de você, irmão. Só que elas têm que aprender a orar e pedir para o Senhor, assim como eu. E aí quando ela orar e alguém for levantado por Deus, ela vai saber que foi Deus que trouxe. Sabe por quê o que acontece, irmão? Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência diversas vezes. Porque eu tenho esse hábito de fazer. E o cara chega e fala, me dá um negócio, eu pego e dou. Quando eu dou para ele, nem olha na minha cara e vira as costas. Eu sou mais um. Ele não conseguiu ver favor de Deus. Entende? Você entende? Que enquanto eu não tiver gratidão, eu sou um ingrato? É, irmão. Sabe por que eu sou grato? Porque eu entendi que foi muito perdoado.
Então, se eu não entender que de fato é Deus trazendo para mim, você é só mais um. Entende? Eu estou dizendo para você não ajudar o pobre, irmãos? Não, não é isso, irmão. Eu estou dizendo para você que existe algo que é maior do que isso. Entende? E outra coisa, não uso da necessidade das pessoas para pregar para elas, não, que isso é feio. O cara está no buraco, está indo por lá doente, aí você chega, tu está doente porque tu não aceitou Jesus. Isso é feio, irmão. Deus não faz isso, irmão. Deus não faz isso, irmão. Deus não faz isso. Sabe o que você está passando necessidade? Porque você não ofertou para o Senhor. Eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito, irmão. Agora, sabe por que ele não está passando, porque ele está passando necessidade? Porque ele é avarento, isso eu acredito. Entendeu? É diferente, não é Deus que está fazendo isso com ele. É semeadura do cara. Entendeu? É semeadura do cara. Amém, irmão? Quem está entendendo isso? Glória a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Mas sabe por que ele vai arder continuamente no altar? Porque o sacerdote vai cuidar para que isso aconteça. É você. É você. É você. Não adianta você vir aqui na igreja, pegar uma faisquinha, uma centelhinha. É diário. Você entende? Amém, irmãos? Deus dá água ao sedento. Se tu não tem sede, não vai ganhar água. Não tem sede, peça para Deus. Deus, eu ainda não entendi que eu preciso, me ajuda a entender. Deus, eu sou coração duro. Deus, eu ainda estou apaixonado pelas coisas do mundo. Deus, eu ainda acho que sei. Tem gente que acha que sei, irmão. Tem gente que é assim, eu acho que sei. Gente, eu conheço a pessoa. Quando eu vou conversar com ela, ela está arrependida. Eu conheço. Os boa praça não me enganam. Todo boa praça não me engana. Toda pessoa que chega perto de mim é boa praça, pá, amigão, não me engana. Não me engana. Prefiro o cara que chega para mim e fala assim, eu não acredito. Eu sei o que está rolando. Está doendo hoje, eu sei o que está rolando. Entende? Boa praça não fala o que pensa. Está entendendo, irmão? Estou dizendo para você ser grosso? Não. Autêntico. Autêntico. Enquanto você chegar diante de Deus, a Bíblia diz assim, ó, que a gente, por muito falar, eu esqueci agora o texto, mas a gente incomoda Deus com as nossas orações. Você viu que está na Bíblia isso? A gente fica falando, coisa que não é. Irmão, enquanto você está lá, Deus, tu sabes, Deus, tu sabes. Se Ele sabe, por que você está falando tu sabes? Aí você fica lá, não, Deus, porque eu dou conta, porque eu não sei o quê, e Deus está lá. Irmão, sabe o que Ele quer? Que você faça que nem aquela oração daquela criancinha. O pai coloca a saladinha na frente dela. Aí o pai fala assim, ora filho, papai do céu, eu queria o hambúrguer, mas tá bom, tem salada. Ele quer que você seja verdadeiro. Deus, estou gostando não, tá ruim. Mas tá ruim, Deus. E se eu estiver vendo errado, me mostra como é que é o certo. Mas agora eu não estou gostando, tá ruim. Entende? Não é para você não ter, honrar a Deus com isso. Não é para você tratar Deus como qualquer coisa. Não é isso que eu estou falando. É para você não perder tempo. Irmãos, sabe como é que uma pessoa, quando ela não tem confiança na outra, ela usou a palavra intimidade, quando ela não tem confiança, ela vai achar que a outra vai julgar ela faz? Ela vai comendo pelas beiradas. Em vez dela dizer assim, eu não creio, ela diz assim, não, irmã, é porque também eu ouvi aquele negócio. Não, é porque, sabe como é que é, né? Eu estou desse jeito porque eu tomei remédio, sempre comi comida ruim, nunca me cuidei. Ela começa a justificar a condição dela. Como se o histórico dela mudasse o poder de Deus. Consegue entender a diferença? Irmão, eu ainda creio que se meter o dedo na parede, dar uma bicuda, rachar o dedo no meio, Deus muda e Deus cura isso também, irmão. Ou seja, culpa do cara, imprudência do cara, mas Deus também tem poder para isso, irmão. Então, não está relacionado, irmãos,
Como foi que aconteceu, mas está relacionado à bondade de Deus, à grandeza de Deus. Está entendendo a diferença? Deus, o pastor, não vou falar o nome não, que eu conheço, ele xingava Deus, ele amaldiçoava Deus. Você tem noção do que é isso? Quando ele começou a me contar, eu comecei a ficar assim, sem jeito, e ele falou assim, Jonathan, eu tenho vergonha disso. Mas eu fazia isso. Eu escarnecia quando eu sabia que era crente, porque eu sabia que era crente. E sabe o que acontece, Jonathan? Quando eu estava na minha loucura, louco, bipolar, vendo demônio, noiado, drogado, quem apareceu para mim foi o Espírito Santo. Ele ignorou tudo aquilo, Jonathan. Tudo que eu falei na minha burrice, na minha ignorância. Sabe, você tem noção do que é esse amor, irmão? Eu estou falando de um homem que se desviou, ficou louco, e que no desvio dele, ele amaldiçoava a Deus, porque ele estava com raiva. Ele era tão soberbo, ele conta, que quando Deus disse para ele, que ele ia se desviar, ele falou assim, não, cara. Tu vê o nível da soberba do cara. Ele tinha prazer de ficar falando os textos decorados no altar, para mostrar para os outros que ele conhecia a Bíblia. E ele se desviou, irmãos. É tão lindo o testemunho dele, que hoje Deus colocou um anjo para andar com ele, para que ele não se desvie. Porque Deus sabe que se o anjo não está com ele, ele se desvia. Olha que coisa linda, cara. O dia que eu vi isso, irmão, isso eu estou contando uma parte da história, tá? Eu estava com ele, eu conhecia a história dele, eu conhecia o testemunho dele, nós fomos num lugar, o cara começou a orar por nós, o cara começou a dar recado para cada um de nós, quando o cara botou o dedo na cara dele, foi lindo, cara. Foi assim, doeu, mas foi lindo. Foi pá! Aqui, ó, tu se desviou, peão. Tu se desviou. Tu deu um rolê lá fora, tu ia morrer. Mas eu, teu Deus, te resgatei de lá. Para que tu nunca mais se desvie, eu coloquei um varão do teu lado, um anjo. Cara, que coisa linda, cara. Olha o amor de Deus. Quando eu vi o cara profetizando para ele, eu comecei a chorar, irmão. Pela bondade de Deus. Eu falei, Deus, tu é tremendo, Deus. Tu sabe que se não fosse esse auxílio, esse cara ia se perder. Você entende isso, irmão? Está entendendo? Aleluia. Irmãos, lá em Romanos capítulo 12. E isso, irmão, não fica com essa mente rejeitada, isso só acontece com o outro, isso é conversa, Deus é o mesmo. Amém, irmão? Isso acontece com você se precisar, isso acontece comigo se eu precisar. Amém? A Bíblia diz que se eu invocar o nome dele, eu não serei confundido. Eu não vou ser confundido. Irmão, quando eu estou em aflição, eu digo, Deus, não deixa que eu fique confundido. Não deixa que eu me perca, Senhor. Irmãos, quando os seus inimigos se levantam, na sexta-feira a gente teve o culto aqui, às vezes os inimigos se levantam, a coisa fecha, a coisa fica negra. Ficou ou não ficou negro quando tu teve a notícia? Fica negro, você vê aquela escuridão na sua frente. Alguns olham desesperados, não sei o que. Meu irmão, eu estou vendo negro, não importa. Se para você é desespero, para mim está escuro, não estou vendo. Não estou vendo saída. Entende? E aí nesse momento, você não está vendo saída, você diz, Senhor, você não vai deixar eu confundido. Os inimigos se levantaram aqui, Senhor, mas Tu és a minha fortaleza. Se levanta, Senhor, se levanta, Pai. Pai, se levanta, prepara uma mesa, Senhor, contra os meus inimigos. Senhor, eu lembro, irmãos, que uma época, não tinha aquela música com sabor do mel, que todo mundo disse que não é de Deus e etc, né? Mas aquela música falou comigo um período da minha vida. Eu era muito afrontado, eu era muito envergonhado, e era no meio da igreja. Era muito mesmo. E eu chorava e dizia, Deus, eu não fiz nada para esse povo. E realmente eu não tinha feito nada. Mas era um tratamento de Deus na minha vida. Eu entendi isso depois. Né? E aí Deus falava comigo que Deus ia preparar uma mesa. Cara, quando eu formei, irmãos, Deus levantou uma mulher lá de Salvador. Lá de Salvador. Ela me conheceu, ela olhou para mim e falou assim, Deus disse para mim que você para mim é Jonatas. Vou explicar para você entender. Jonatas era o amigo de Davi.
Vou escolher uns dos filhos de Davi para honrar da casa de Jonatas. Por causa de Jonatas. E ela disse assim, eu vou te honrar. Deus disse que você é um príncipe. Irmão, lascado, quebrado, desempregado, moído, torcido. Era eu. Dormindo no chão da sala da casa de uma pessoa. Está entendendo? A mulher vai lá e constrói um quarto para mim no fundo da casa da minha tia, cara, com o dinheiro dela. Ela paga uma viagem para mim para Salvador, me leva num lugar que eu não tenho dinheiro hoje para ir com o dinheiro que eu tenho hoje. De burguês, Morro de São Paulo. Tomei banho de Yakuza. Sabendo o que era isso, irmão. E quando eu estava vivendo aquilo, eu olhava para ela assim, não precisa. Ela disse assim, eu nunca fiz isso porque preciso. Deus mandou eu fazer isso. Irmão, eu comi a melhor paella da minha vida, irmão. Passei a noite do trono. No outro dia eu falei sem entender. Mas sabe por que eu estou contando essa história, irmão? Porque quando eu fui pegar o meu diploma, ela falou assim, não vai passar em branco, não. Eu falei, não, deixa para lá. Ela falou, não vai passar em branco. Deus disse para mim fazer uma festa para você. Ela foi lá na casa da minha tia, comprou bolo, comprou um monte de coisa, não sei o que, chamou toda a minha família, irmão. Irmão, eu não fiz nada. Só que para mim, tipo assim, sabe, o homem é meio esquisito, sabe, ele não dá muito bola para as coisas. Mas de repente eu comecei a ver, irmãos, os meus tios, de uma hora para outra, assim, começou a falar. Irmão, meu tio virou e falou assim, ô guri, parabéns, eu nunca acreditei. Para mim foi um choque, porque eu nunca esperava ouvir isso. Eu nunca acreditei, nunca te apoiei, nunca te ajudei. Mas você conseguiu. Meu tio, minha tia, minha outra tia. E começaram a falar assim, irmão. E eu falei, Deus, o que é isso, Senhor? Eu não estou entendendo, Senhor. Começaram a me pedir desculpa por não ter me ajudado na minha caminhada. Você tem noção do que é isso, irmão? Quem que fez isso, irmão? Foi Deus. As pessoas voluntariamente começaram a falar, irmão. Na frente dos outros, assim, ó. E eu guardo isso, sabe por quê? Porque eu lembro. Eu lembro o dia que Deus falou para mim, vou afastar. Irmão, mas pensa numa coisa assim, e foi dito e feito. Do mesmo jeito que a pessoa entrou na minha vida, Deus afastou. Por quê? Porque não era a pessoa, era Deus. Entende a diferença? As pessoas racionalizam. Não, o Jonathan pegou a mulher. Não, irmão. Juro para você. Eu fazia era ofender. Porque para mim era uma amiga. Eu dizia, se veste melhor, cara. Como é que tu vai casar assim? Tira essa roupa de homem. Entendeu? Porque eu sou assim, eu sou autêntico. Entendeu? Agora, por que eu estou contando isso para você? Para você entender que no momento certo Deus vai trazer sobre você alívio. Alívio. Mas você precisa vencer as fases. Irmão, olha só, essa semana a minha esposa disse para mim assim, nossa, é verdade. Deus passou... O meu filho tem um pedacinho de pau assim, irmão, né? E ele tem a arminha. Pei, né? De repente ele pegou o pauzinho e fez assim, eu falei, vai Moisés. Ela disse, não, minha esposa, não. Moisés passou para Josué o cajado. Sabe por que eu estou falando isso para você, irmão? Porque quando Moisés passou o cajado para Josué, ele disse assim, ser forte, ter ânimo, ser corajoso. Você está entendendo? O que está acontecendo? Vai ser difícil às vezes. Tu tem chamado, tu tem propósito, tu é sacerdote. É sim. Mas não quer dizer que vai ser fácil não. Mas depende que você tenha coragem. Que você não desista. Que você persevere. Que você lute. Que você creia. Ser corajoso. Lembre do chamado, ser corajoso. A unção está na tua mão, é o cajado. É o sacerdócio. Ela está com você. Agora você precisa, irmão, entender uma coisa. E eu sentado aqui, Deus falou isso comigo também, irmão. Deus é massa, irmão. Eles estão louvando e eu estou ali. Né? Dá-lhe Google para um lado, Google para o outro, procurando os versículos que vem na cabeça. Né? Graças ao Google. Né? Amém, irmão?
Aleluia. Olha só o que Mateus 25 quer dizer, irmão. Olha que legal. E aí Deus me fez lembrar, eu nem anotei aqui, irmão. Você lembra que Deus passa por uma figueira e ele mata ela? Jesus passa por uma figueira e mata ela, não mata? Por quê, irmão? Porque ela não tinha o quê? Qual era o fruto dela? Figo? Ou não era figueira? Porque não tem fruto, não é? O que representa o fruto na nossa vida, irmão? Hein, irmão? Hã? Fruto representa a produção do teu chamado, porque você foi criado. Se você é sacerdote, irmão, você foi chamado para adorar a Deus. Eu li um texto aqui que fala que você foi chamado para testemunhar a grandeza de Deus. Cadê teu fruto? Agora, irmão, a figueira dá fruto porque é natural, é voluntário. Então isso tem que ser criado dentro de você. Agora, se você não tiver essa força e essa coragem para buscar esse caráter em Deus, você nunca vai fazer. Você vai estar sempre preocupado com você. Eu lembro que eu ia pregar nos lugares e eu ficava, será que foi bom? Será que gostaram? E não sei o quê. Aí um dia eu estava lá me questionando, a pessoa foi e criticou. Irmão, a pessoa criticou, que entristeceu meu coração. Amém, irmão? Entristeceu meu coração na hora, irmão. Aí eu falei, Deus, eu estou triste, Deus. Aí Deus falou comigo assim, por que você está triste? Eu falei, você não viu, Senhor? Eu fui tão puro, eu preguei aquilo que o Senhor mandou, e não sei o que, não sei o que. Aí Deus falou assim, escuta, você fez para ela ou para mim? Aí eu parei, irmão, juro para você. Automaticamente a gente pensa que é para vocês, não é? Mas eu não fiz para vocês, eu prego para Ele. A Bíblia diz que eu lanço a semente, mas quem dá o crescimento é Ele. Eu falo, mas é Ele que está trabalhando aí dentro. Eu olho para vocês, às vezes eu estou vendo um que outro chorando, mas eu juro que eu não sei por quê. Por que será, irmão? Porque não tem nada a ver comigo. Eu estava aqui agradecendo a Deus, sabe por quê? Eu falo, Deus, tu é massa, né? Eu não sabia nem o que eu ia pregar, e está fluindo. Se eu tivesse planejado, não tinha fluído. Né? Sabe por quê, irmão? Porque Ele tem preocupação conosco. Amém? Olha só que interessante. Mateus 25. Não é esse texto que eu queria ler agora. Peraí, que deve estar no celular. Romanos 12 eu já li, já não? Tá. Romanos 12, lê para mim aí. Romanos 12 é vós sois sacrifício vivo, não é? Isso. Ó, Romanos 12 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Ó, peraí, quem que apresenta? Quem que apresenta? Diga eu. Eu devo apresentar. Amém, irmão? Não é Deus te pedir, não. É você se apresentar. Olha só. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Morto, irmão. Ah, então quer dizer que não é quando eu estiver morto, não. É na minha vida agora constante. É isso? Então, ele está dizendo que é para você se matar. É isso, irmão? Não. Ele está dizendo o seguinte, que é para você mortificar a carne, irmão. Mortificar a carne, irmão, não é para você ficar assim, ai, eu não preciso olhar para a mulher. Ai, eu não sei. Não, irmão, não é isso. Também, mas não é isso. Sacrifício vivo é você viver em prol dele. Em prol do propósito. Amém, irmão? Ó, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, sempre vou frisar, separado. Teu corpo tem que ser separado, ou seja, a tua vida para Deus, amém? Agradável, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia fala sobre a mulher relinchosa, não fala? Mas ela não continua sendo uma esposa?
mas não é agradável. A Bíblia fala sobre Deus suportar alguém. Vou te explicar o que é suportar alguém. Pense numa pessoa chata. Isso é suportar. Pense numa pessoa que é ignorante. Suportar. Deus não está falando para você se apresentar assim diante de Deus, para Ele te suportar. Está falando de forma agradável. Ou seja, não é o que você quer, é o que Ele quer. Entende? Deus, hoje eu não tenho nem palavras, porque eu não sei o que dizer. Porque às vezes acontece isso, irmão. Mas eu estou aqui. Louvado seja o teu nome. E você fica ali, conversa com Ele, louva Ele. Não fica naquela, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Não, irmão. Pode acontecer? Pode. Tem hora que a gente está angustiado e tem que vencer a fé e fazer isso virar uma verdade? Sim. Mas Ele está falando para você também se colocar numa condição onde você vai buscar o que Ele quer para a sua vida. Amém? Separação. Que é o vosso culto racional. O que é culto, irmão? Culto é a adoração, é esse rito aqui, ó, que a gente está fazendo, é um culto racional, é algo inteligente. Entendeu? É algo inteligente. Quer fazer algo inteligente? Se entregue para Deus de verdade. Amém, irmão? Aleluia. Aquela hora veio o texto na Mateus 21? 21, 19. Era o que é? Falar sobre? Não é esse texto que eu quero o Getsemane. A oração do Getsemane. (Mateus 26:36), esse é isso. Mateus 26:36. É isso, não é? Eu com o dedo nervoso aqui apertei 2 vezes e sumiu. 26:36. Isso mesmo, ó. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Irmão, o que é Getsemane? Quem sabe? Quem sabe? Um jardim. Não é. É o lugar aonde o azeite é espremido. A palavra Getsemane significa lugar onde o azeite é espremido. Está atrás, irmão, quer ver? Tá. Prensa do azeite. Prensa do azeite. Jesus foi num lugar chamado prensa do azeite e espremeu o azeite. Está entendendo? Foi um lugar que ele foi clamar pela tua vida e pela minha vida, para que ele conseguisse cumprir o propósito. Foi um lugar onde ele foi o culto racional. Foi um lugar onde ele foi fazer a vontade de Deus. Foi um lugar onde ele disse, Pai, se for possível, afasta isso de mim. Entende? Mas por quê? Porque às vezes parece que nós não vamos dar conta, e é verdade, irmão. Sem o Espírito Santo a gente não dá conta. Não dá, irmão. A tristeza bate na porta, a depressão, a angústia, o medo, a aflição. Por isso que tem que ser diário. Espremendo azeite. Espremendo azeite. É diário, irmão. Acendendo fogo. É você lá cuidando do foguinho lá todos os dias do Espírito Santo. Não extinguindo ele. Diário, irmão. Diário. A minha esposa, às vezes, ela olha para mim e fala assim, amor, vai tirar o fone? Eu digo, amor, vou. Irmão, eu costumo estar sempre ouvindo alguma coisa. Às vezes tem coisa que não tem nada a ver, coisa de política e tal. Mas normalmente eu estou ouvindo o livro, estou ouvindo a pregação, estou ouvindo o estudo. Porque eu consigo ouvir o fone aqui, ou um ouvido aqui, e cuidar do menino. Entende? Por quê? Porque eu preciso ter algo, irmão. Eu preciso ter algo. Entende? Eu preciso ter algo.
E essa é uma maneira que eu encontrei, não é a fórmula. Não é a fórmula. Cada um tem a sua fórmula. O meu primo vai para o banheiro cagar com violão. Feio o que eu falei, mas, cara, ele sai com câimbra na bunda. Tu tá rindo? Mas ele pega o microfone, vai no altar e diz, irmão, lá no meu lugarzinho com Deus. A gente que conhece já começa a rir. Porque a gente sabe qual é o lugarzinho dele com Deus. Está entendendo, irmão? Porque ele tem criança também, ele tem que se isolar em algum lugar. Né? E é assim, irmão. Irmão, eu já dobrei o joelho no chão sujo do trabalho para falar com Deus. Né? É ceboso, irmão. Eu estava angustiado. E é assim, nós temos que ter os nossos momentos com Deus. Baixar a nossa fronte mesmo e falar, Deus, eu preciso de Ti. Acender mesmo e cuidar organizar o altar, irmão. Organizar a lenha, organizar o azeite. Amém, irmão? Aleluia. Jesus foi para o Getsêmani organizar. Sabe por quê, irmão? Que era o outro texto que eu separei aqui, que é o único que eu não vou ler, que é o das viúvas, das virgens prudentes e imprudentes. Sabe por quê, irmão? Porque vai chegar naquele momento que o que vai fazer a diferença de verdade de quem já aceitou Jesus era aquele que manteve relacionamento com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus fazem a vontade do Pai. Se chama maturidade. Maturidade em Deus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmão, isso é uma realidade para você? Diga não. Eu sei que não é, pode dizer não. Ainda não é para mim também não. Mas esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Entende? É o objetivo de Deus para a nossa vida. Né, irmão? Quem se alegra quando compra um carro novo? Sim ou não? Eu me alegro, irmão, quando eu compro um carro novo. Mas quando eu me vejo perdendo tempo com aquele negócio, eu falo, Deus, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Mas irmão, porque passa. Passa, irmão. Jesus vai lá visitar as pessoas, eles estão lá, um querendo casar, um cuidando das boiadas, um não sei o quê. Por quê? Porque o mundo está indo te distraindo, irmão. E ele vai te distrair com um monte de coisa. Entendeu? Se você for valente e mentiroso, você vai dizer que não teve tempo hoje para Deus. E mentiroso. Sim ou não? Porque nós sempre temos. Tem um pastor que eu acompanho que ele diz assim, olha, depois que inventaram o Facebook, Deus vai apertar lá no Facebook e vai dizer, 10 horas no Facebook, 15 horas no Facebook. Irmão, o que ele está dizendo? Que a gente perde tempo com tanta coisa e no final do dia a gente não é autêntico para dizer, Senhor, você não foi minha prioridade. Uma vez eu vim pregar nesse lugar aqui, irmão, e Deus falou para mim bem assim, ó, naquele dia. Deus falou para mim bem assim, eu pregando aqui para vocês. Deus falou para mim assim, você disse para mim que você largava tudo por mim. E hoje você tem certeza que não largava, irmão. E eu pregando para vocês, pensa o desespero dentro do meu coração, irmão. Chorando, dentro do meu coração, eu chorando, irmão. Porque Deus falou isso para mim, Ele fez eu enxergar que eu acreditava em algo que era mentiroso. Mas eu falava de boca cheia, irmão. E sabe o que Deus falou isso para mim? Ele falou assim, do mesmo jeito eu te suportava, porque eu sabia que você não entendia. O preço é alto, irmão. Mas é recompensador. Deus não está pedindo para você, irmão, chutar o balde, não. Ele está pedindo para você ser sincero. Mas, diariamente, cuidar do altar. É diário, irmão. Eu vim nessa noite aqui para deixar só essa mensagem para você. Eu falei tudo isso para dizer para você uma coisinha só. A obrigação de manter o fogo aceso é sua, sacerdote. É sua. Não é do pastor. Pelo contrário, eu sinto saudade da época que as pessoas ficavam, bora pastor, bora pastor, bora pastor, bora pastor. Porque teve uma época que era assim, irmão. Teve uma época que eu disse assim, não sou pastor de vocês não. O dia que eu fui consagrar a pastor, veio uns 5 botou dentro da minha cara, e agora? Qual é a desculpa?
Foi. Esse aqui foi um deles. Fala desse jeito para mim, irmão. Qual é a desculpa agora? Eles não sabem disso, mas eu ficava ansioso, eu ficava com medo, eu ficava com um monte de coisa. Eu entendi o chamado, mas tem um preço. Tem um preço. Você pode perder, às vezes, a sua carreira, a sua família, entendeu? Seus sonhos. Eu não sei o preço, mas tem um preço. Entende? Não que o preço é maior do que o benefício, porque não é, irmãos. Não é maior. É ilusão. É como eu digo para minha esposa, filhinha, isso é mentirinha. Monstro não existe. É mentirinha. Entendeu? Está entendendo? Então o diabo está aí com mentirinha. O mundo perfeito sem Deus não existe. Essa paz que o mundo vos dá não é igual a que eu dou. Não é. Não é. Está entendendo? Só Ele dá uma paz verdadeira dentro de você. Aqui, ó. E não tem nada a ver com o externo. Amém? Mas para que você consiga enxergar essa condição, você tem que estar como? Hein, sacerdote? Com fogo aceso. Produzindo azeite. Espremendo, ó, para sair azeite, irmão. Amém? Essa palavra é para a gente essa noite. Amém, irmãos? Eu quero que você se coloque de pé. Amém? Se você quer dizer para o Senhor, pedir para Ele perdão por não estar cuidando, né, do altar, cuidando do coração, não está colocando Ele como uma prioridade na tua vida. Sabe, irmão, porque a gente diz que ama a Deus, né, e a gente não entende de verdade o preço. Amém, irmãos? Mas Ele está aceitando hoje essa condição, que você tenha bom ânimo, que você se esforce, porque Ele está dizendo para você, como Ele disse para Pedro naquele dia, Pedro, tu me ama, ágape? Pedro disse, não, eu gosto de tu. Irmão, Pedro, tu me ama a ponto de morrer por mim? Jesus, eu gosto de tu. Pedro, tu gosta de mim? Ele, Senhor, tu sabes. E aí Jesus disse para ele, então vai lá, cara, é desse jeito mesmo, começa. Porque vai chegar um dia que tu vai estar pronto para morrer por mim, cara. Aleluia. Começa assim mesmo. Amém? A caminhada é assim. Mas enquanto ele estava dizendo, não, eu vou morrer por você, eu sou o cara, ele não entendia. Naquele orgulho dele, Jesus olhou para ele assim, ô Pedro, quando tu te converter de verdade, pensa, o cara que disse que ia morrer por ele, Jesus chamou ele de quê? Desviado, ímpio. Tu não se converteu, cara. O diabo pediu para peneirar você não ia suportar não, cara, tu ia para o inferno. Mas eu não deixei o teu advogado, o teu auxiliador. Não deixei não, cara, eu conheço a tua estrutura. Não deixei não vou deixar te peneirar não, eu conheço quem você é. Porque vai chegar um dia que você vai estar no prumo correto. E nesse dia sim você vai morrer por mim. Amém? Pai, eu te apresento, Pai, a nossa vida essa noite. Nós somos um sacerdócio real. Nos ensina, Pai, a fazer como Elias, Pai. Elias estava numa terra, Pai, em um povo idólatra, Pai, que não te adorava. E a primeira coisa, Pai, que ele fez foi preparar o altar. Ele pegou as pedrinhas, ó Pai, e ele começou a ajeitar as pedrinhas, e ajeitava as pedrinhas com todo carinho, meu Deus. E ele começou, Pai, a sacrificar a água, Pai. E eu fico imaginando, meu Deus, quanto valia, Pai, a água, Pai, em um tempo, Pai, em que estava mais de 3 anos, meu Deus, sem chover, Pai. E ele jogava a água, Pai, e o povo dizia, para, está desperdiçando, vale muito. E a Bíblia diz, Pai, que quando ele jogava aquela água, quando veio o fogo, ela lambeu, Pai, a água, porque o Senhor aceitou, meu Deus, o sacrifício. O Senhor aceitou, meu Deus, a organização, Pai, do profeta. Nessa noite, Pai, nós queremos organizar, meu Deus, o nosso coração. Queremos, meu Deus, colocar, meu Deus, no altar, meu Pai, aquilo, Pai, que nos custa.
Queremos, meu Deus, colocar, Pai, no altar, meu Deus, aquilo, Pai, que de fato, meu Deus, tem nos distanciado de Ti. Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe, meu Deus, que às vezes nós não alcançamos uma mudança, assim como Pedro, Pai, o Senhor resgatou ele pescando, depois o Senhor Jesus veio de novo, lá ele estava pescando de novo, Pai, porque o Senhor entendia a condição do coração dele, Pai. O Senhor tem paciência conosco, o Senhor é longânimo, o Senhor suporta, meu Deus, às vezes a nossa dureza de coração. Mas não permita, Pai, que nós venhamos, Pai, a se perder, a ficar como as virgens imprudentes, meu Deus, sem azeite, para que nós venhamos a perecer, Senhor. Que nós venhamos ser encontrados fiéis com a lâmpada acesa. Pai, é interessante aquele texto, Pai, porque ela sai, meu Deus, para comprar azeite, Pai. Há um preço, Pai, para o azeite. As pessoas não entendem, meu Deus, que há um preço, Pai. E tem gente, meu Deus, que não quer produzir, Pai, e quer comprando, Pai. Mas esse azeite se esvai, porque ele é transitório, ele não é uma rotina, tem que ser uma rotina, tem que ser um relacionamento, tem que ser uma intimidade, tem que ser, meu Deus, algo do coração, Pai, um desejo, Pai. Oh, Senhor, nos leva, meu Deus, a esse lugar, meu Deus, onde nós vamos, de fato, meu Deus, espremer, meu Deus, o azeite no Getsemane, Pai. O lugar da oração, o lugar da renúncia, o lugar da confirmação do propósito, o lugar do pranto, o lugar da entrega, o lugar do choro, meu Deus. Há coisas, Pai, que o Senhor já pediu para a gente fica relutando, a gente fica, não é agora, não é o momento, não é o tempo, não é assim, não é desse jeito, Senhor. Pai, mas há uma promessa, Pai, o Senhor tiraria o coração de pedra, o Senhor tiraria o coração de pedra, o Senhor tiraria o coração de pedra, Pai, então tira, Pai, o nosso coração de pedra, amolece, Senhor, para que nós possamos, Pai, fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá, meu Deus, um coração compassivo, voluntário, Pai. Que nós possamos, meu Deus, ser fortalecidos pelo Teu Espírito. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Tu és a minha segurança, Tu és a minha força. Espírito Santo, eu não posso fazer nada sem Ti. Eu não posso fazer nada sem Ti, Pai. Pai, como diz lá o texto, sem mim nada podeis fazer. Eu reconheço, Pai, que sem Ti nada eu posso fazer, Senhor. Porque assim, Pai, como o filho, Pai, reconhecido, Pai, é o filho da promessa, assim o que vale para Ti é o que é feito na promessa, é o que é feito no propósito, é o que é feito segundo a Tua direção, segundo a Tua condução, Pai, porque o resto é trapo de imundície, Pai. Tem que ser de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, tem que vir um fogo, Pai, sobre a nossa vida, Pai, e a Bíblia diz, Pai, que vai passar, Pai, o que for palha, o que for madeira vai se queimar, Pai, tem que ser pedra preciosa, tem que ser algo feito segundo o Teu propósito, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, obrigado, Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém, irmãos? Eu vou ler